Finalizando a parte dos limites, limites no infinito, que são aqueles limites quando x tende a mais ou menos infinito, tá? A gente vai fazer o x tender a mais ou menos infinito e ver o que acontece com os limites. Para começar, observe esse gráfico aqui da função f de x igual a 1 sobre x. É mais ou menos assim. Agora, imagine que a gente quer calcular os seguintes limites. O limite dessa função 1 sobre x quando x tende a infinito e o limite dessa função quando x tende a menos infinito. Bom, quando x tende a infinito, o que acontece com esse gráfico aqui? Ele vai se aproximar cada vez mais do zero, concorda comigo? Ó, se eu pegar x e fazer x tender a infinito, o gráfico vai se aproximar cada vez mais do eixo x, que é onde y é zero. Então eu posso garantir que esse limite aqui é igual a zero. E quando eu pego agora essa função e faço x tender a menos infinito, o que acontece? Bom, a função também vai se aproximar cada vez mais de zero. Ó. Menos infinito, então os valores de x vão ser cada vez menores, né? São números grandes, só que negativos. Então a minha função também se aproxima cada vez mais de zero. Esse limite também é igual a zero. Algebricamente, como que a gente pode entender isso aqui? Bom, 1 sobre x. Se esse x vai para infinito, a gente tem ali 1 dividido para infinito. É só você pensar o seguinte, quando você pega um número e vai dividindo para um outro cada vez maior, o resultado é cada vez menor, né? Quanto maior for o número de baixo, menor vai sendo o valor dessa divisão. De modo que se o número de baixo tende a infinito, o valor dessa divisão tende a zero, né? Então essa é a primeira situação que a gente tem aqui nos limites infinitos, tá? Quando você tem um número dividido para mais ou menos infinito, isso resulta a zero. É a primeira situação. Muito bem. Assíntotas horizontais. O que é uma assíntota horizontal? Olha só, a reta y igual a L é uma assíntota horizontal da curva y igual a f de x se o limite dessa função f de x, quando x tende a mais ou menos infinito, for igual a L, tá? Então, qual é a assíntota horizontal dessa nossa função 1 sobre x? É a reta y igual a zero, né? Que é o eixo x. Concorda comigo? Porque o limite dessa função, quando x tende a mais ou menos infinito, resulta esse zero. Então, é aquela reta paralela ao eixo x, né? Que corta o eixo y no valor que é o resultado do limite daquela função quando x tende a mais ou menos infinito. Aí eu tenho uma assíntota horizontal, tá ok? Bom, já vimos o que acontece com os limites no infinito quando temos um número dividido para mais ou menos infinito. Esse limite resulta a zero. Maravilha! Agora eu vou te explicar as demais situações resolvendo exemplos. Primeiro, limite de 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 2x menos 1 quando x tende a infinito. É o limite no infinito de uma função polinomial. A gente não pode fazer x tender a infinito direto, porque vai acontecer um problema. 2x ao cubo vai para infinito, só que menos 5x quadrado vai para menos infinito. E aí eu tenho um problema. Fico com infinito menos infinito. Ah, professor, infinito menos infinito dá zero? É só cortar? Não, cuidado, tá? Eu não posso fazer com o infinito as operações que eu faço com os números reais, porque infinito não é número. Então, infinito menos infinito é uma indeterminação, uma coisa que eu não consigo fazer. Não é zero, tá? Se tiver infinito dividido para infinito não é 1, é uma indeterminação, tem que tomar cuidado. Para resolver isso aqui, a gente tem que fazer o seguinte: colocar em evidência a maior potência de x, tá? A gente sempre vai fatorar a nossa função colocando em evidência a maior potência de x. Qual é a maior potência de x? Bom, temos x ao cubo, x ao quadrado e x. X ao cubo é a maior potência, é onde o expoente do x é o maior número, né? Então é o x ao cubo que a gente coloca em evidência. Vai ficar limite de x ao cubo que multiplica quem? Agora você tem que dividir cada um desses termos pelo x ao cubo, que é o que está em evidência. Matemática básica, né? Vamos lá. 2x ao cubo dividido para x ao cubo, quanto é que vai ficar? Vamos fazer passo a passo aqui. 2x ao cubo dividido para x ao cubo.
Depois é menos 5x² dividido para x ao cubo. Menos 5x² dividido para x ao cubo. Agora 2x dividido para x ao cubo. E menos 1 dividido para x ao cubo. Quando x tende a infinito. Esse limite vai ficar x ao cubo, que multiplica 2. X ao cubo dividido para x ao cubo fica 1. Maravilha. Agora, menos 5x² dividido para x ao cubo fica menos 5 sobre x, certo? Esse x ao cubo que está no denominador aqui, eu posso escrever ele como x² vezes x. Simplifica o x² de cima com o de baixo, sobra menos 5 sobre x. 2x sobre x ao cubo é 2 sobre x². X ao cubo é x² vezes x, simplifica o x, sobra x² lá embaixo. E menos 1 sobre x ao cubo fica menos 1 sobre x ao cubo. Quando x tende a infinito. Agora, se eu fazer x tender a infinito, olha só que maravilha. Esse menos 5 sobre x vai para quanto? Vai para zero, né? Foi o que vimos anteriormente. Quando eu tenho um número dividido para mais ou menos infinito, isso vai para zero. 2 sobre x² também vai para zero. E menos 1 sobre x ao cubo, da mesma maneira, vai para zero. O que sobrou aqui? 2 que multiplica x ao cubo. Isso aqui resulta em infinito. Se x vai para infinito, 2x ao cubo vai para infinito também. Maravilha, esse limite resulta infinito, tá? Segundo exemplo, o limite de 2x² menos 5x mais 1 sobre 4x² mais 3x menos 7, quando x tende a menos infinito. Para resolver isso aqui, a gente tem que fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente, tá? Fatorar o que está em cima e fatorar o que está embaixo, colocando em evidência a maior potência de x. Porque se você tentar fazer x tender a menos infinito aqui, também vai encontrar indeterminações, tá? Não vai adiantar. Então vamos lá. E em cima, qual é a maior potência de x? É o x². Então é ele que a gente vai colocar em evidência. Limite de x² que multiplica. Então, dividimos cada termo aqui pelo que está em evidência. 2x² para x² é 2. Menos 5x dividido para x² fica menos 5 sobre x. Já vamos fazer direta divisão agora, tá? E 1 sobre x² fica mais 1 sobre x². Isso é o numerador. No denominador, a maior potência de x também é o x². Coloco ele em evidência. 4x² dividido para x² fica 4. 3x dividido para x² é mais 3 sobre x. E menos 7 para x², menos 7 sobre x ao quadrado. Simplifico o x² de cima como o de baixo. Esse limite aqui quando x tende a menos infinito, né? Sobrou quem? 2. Menos 5 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado, sobre 4, mais 3 sobre x, menos 7 sobre x ao quadrado, quando x tende a menos infinito. Agora a gente pode fazer o x tender a menos infinito, né? Porque menos 5 sobre x vai para zero. 1 sobre x² vai para zero também, 3 sobre x vai para zero e menos 7 sobre x² vai a zero. O que sobrou? 2 sobre 4, simplificando 1 sobre 2. Esse é o valor do limite de 2x² menos 5x mais 1 sobre 4x² mais 3x menos 7, quando x tende a menos infinito, 1 sobre 2. E no terceiro exemplo temos o limite da raiz quadrada de x mais 1 menos a raiz quadrada de x quando x tende a infinito. Em algumas situações a gente vai precisar utilizar essa técnica para resolver esses limites no infinito.
Bom, a técnica é a seguinte, a gente vai ter aqui uma soma ou uma subtração e a gente vai multiplicar o que a gente tem aqui e também dividir pelo seu conjugado, tá? O que é o conjugado? É a mesma expressão com o sinal do meio trocado. Então você multiplica e divide o que você tem aqui pelo seu conjugado, tá? Você vai conseguir simplificar a expressão e resolver esse limite. Bom, como é que vai ficar então nesse caso aqui? É o limite da raiz quadrada de x mais 1 menos a raiz quadrada de x, e eu vou multiplicar e dividir isso pela raiz quadrada de x mais 1 mais a raiz quadrada de x, né? Por que eu tenho que multiplicar e também dividir por isso aqui? Porque eu não altero a expressão que eu tenho, né? Você pode sempre multiplicar o que você tem por qualquer coisa, desde que você multiplique em cima e também embaixo por essa coisa. Você não altera a tua expressão, porque na verdade você está multiplicando por 1, né? Então, maravilha. Embaixo eu multiplico também pela raiz quadrada de x mais 1 mais a raiz quadrada de x. Bom, isso aqui é o produto de uma soma por uma diferença, né? Eu tenho raiz quadrada de x mais 1 menos raiz quadrada de x, que multiplica raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x. Resulta o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Ou seja, vai ficar x mais 1, que é o quadrado da raiz quadrada de x mais 1. X mais 1 menos x, que é o quadrado da raiz quadrada de x. Em cima, x mais 1 menos x. E embaixo vai ficar essa expressão que a gente tem aqui, né? Multiplico isso por 1, fica raiz quadrada de x mais 1. Raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x. Bom, nesse numerador, x menos x zerou, sobrou 1. 1 dividido para a raiz quadrada de x mais 1 mais a raiz quadrada de x. Como temos aqui raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x, fazendo x tender a infinito, tudo isso aqui tende a infinito. Se no meio esse sinalzinho fosse menos, aí teríamos um problema, porque seria infinito menos infinito. Mas como isso vai para infinito e isso também vai para infinito, a soma vai tudo para infinito. Então resulta 1 sobre infinito. O que é 1 sobre infinito? É zero, certo? Esse limite aqui resulta zero. Terminamos aqui as nossas aulas de limites e nas aulas seguintes vamos começar a falar sobre derivada. Até lá, valeu!